Abra comigo a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo de número 17. O Evangelho de João, capítulo de número 17. Quero ser bem breve na palavra, porém hoje a nossa Santa Ceia será um pouquinho diferente e já lhe explico. Capítulo 17, o verso de número 11. Diz a palavra do Senhor: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Amém? Glória a Deus. Estava lendo hoje à tarde a oração de Mateus, a oração em Mateus no capítulo 6, a oração do Pai Nosso, e conversando com Deus um pouquinho sobre esta oração do Pai Nosso. E de repente nesse estudo em que estava fazendo para poder ministrar com vocês, surgiu esse capítulo de número 17 de João, que também é uma oração. E os estudiosos dizem que é uma oração sacerdotal. Aí eu li uma frase muito importante de John Wesley. Ele escreveu dizendo: Deus realiza tudo através da oração e nada faz sem ela. E eu fiquei a meditar um pouco nessa frase e tentar entendê-la. E de repente eu deixei Mateus 6 e fui para João 17. E vi que oração extraordinária que o rei faz. E é esse o título da mensagem, a oração do rei. Que oração extraordinária que Jesus faz para o Pai, intercedendo pelos seus discípulos. Se você for ler todo o capítulo, você vai entender que Jesus está orando. E nesta oração Jesus, ele coloca os seus discípulos. Ele passa para o Pai algo tão extraordinário, tão importante, que nós vamos aprender com Jesus, e eu creio que muitos também já fazem isso. Mas é a oração intercessória de Jesus para com aqueles que ele estava deixando para cumprir a sua tarefa, para dar continuidade àquilo que ele começou. Jesus estava apresentando ao Pai, em oração, os seus discípulos. E eu fiquei meditando um pouquinho sobre isso. E veio na mente um versículo muito importante no livro de João, no capítulo 1, versículo 1 e 2, que João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E João diz por duas vezes que o Verbo estava com Deus.
versículo 1 e versículo 2. E eu, observando a esta oração tão interessante de Jesus, comecei um pouquinho a pesquisar sobre a oração. E principalmente a oração no Novo Testamento. E aí encontrei que existe pelo menos 217 referências explícitas de oração no Novo Testamento. Também encontrei que quando Jesus ele orou, quando Jesus fez esta oração, que parece ser tão natural para nós, e que João está dizendo que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, nós observamos que esse texto traz duas vezes esta palavra com, e alguns estudiosos dizem que a palavra com no português, ela tem a pronúncia cum no latim, que significa face a face. No nosso português, essa palavra com, traduzido para o latim, alguns estudiosos dizem que ela significa face a face. Ou seja, Jesus era o Verbo e o Verbo estava face a face com Deus. Se o Verbo estava face a face com Deus, se o Verbo estava diante de Deus, isto significa que Jesus já tinha intimidade suficiente com o Pai. E por nós acharmos natural isto, e eu até repito, digo, eu achei algo natural. Claro, Jesus tem essa intimidade com Ele. Jesus tinha essa intimidade mesmo estando na terra com o Pai. É algo tão natural que é como se fosse uma conversa de um filho com um pai no seu dia a dia, uma conversa natural, em que os dois se encontram e bate um papo naturalmente. Essa intimidade de Jesus com o Pai era algo extraordinário, ou é algo extraordinário, que mesmo estando na terra, se fazendo homem, continuava com a mesma intimidade com o Pai, e relacionou isso para nós, para que eu e você pudéssemos ter a mesma relação com o Pai. Como, pastor? Está na resposta de John Wesley, que a oração é o caminho, é a porta. Alguns dizem a oração é a chave. E é pela oração que nós temos intimidade com Deus. É pela oração que nós temos maior chance de ser mais íntimos de Deus. Não, eu não estou dizendo que se nós não orarmos, nós não somos servos, não somos filhos por herança de Deus. Eu estou dizendo que, como servo, como filho que somos, quanto mais nós nos debruçarmos diante dele, quanto mais nós orarmos, nós vamos ter uma intimidade maior. Observe que quem conhece bem uma pessoa,
sempre tende a dar um apelido. Sempre tende a dar um apelido carinhoso à pessoa. Por que isso? Pela intimidade que ele tem, que ela tem, com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu amigo. Alguns têm uma intimidade tão linda, e às vezes uns dão um nome tão carinhoso ao outro, que só os dois conseguem se relacionar por aquele nome. É tanto que se uma outra pessoa for chamá-lo pelo apelido que ele tem carinhoso, a pessoa fica constrangida. Por quê? Porque aquele apelido, aquele nome carinhoso, só quem o chama é quem tem intimidade, é quem conhece bem. Às vezes a gente até corta o nome da pessoa, chama pela metade. Às vezes nós, em vez de chamarmos Leonardo, a gente chama Léo, mas não porque nós temos a intimidade, simplesmente porque a gente quis cortar, diminuir o nome daquela pessoa. E às vezes a gente diz: posso te chamar de Léo? É melhor do que chamar de Leonardo. Posso te chamar de Fábio? Ou Binho? É melhor do que chamar Fábio. E às vezes a gente corta o nome, mas o que eu quero dizer é, aquele nome que você e o seu amigo têm, que você consegue chamá-lo. Tem uma pessoa aqui que em casa é chamado de Inho, e nós não conseguimos chamá-lo de Inho. Não tem como. Mas tem um carinho na sua casa, na sua família. Eu, por exemplo, na minha família, alguns me chamam de Ni. Já cortaram o nome, né? Outros mais carinhosos me chamam de Nini. Na família em si. Um apelido, um nome carinhoso. É isso que eu quero trazer para nós e quebrar essa parede que às vezes nós temos diante de um pai que nos chamou de filho, que nos adotou como filho, de um rei que nos escolheu, de um Senhor que se deu por nós, deu a sua vida por nós. E às vezes nós temos um paredão na frente até para entrar em oração, e às vezes a gente dobra o joelho e não consegue ter um diálogo com Ele, como se estivesse conversando de pai para filho, de filho para pai, sendo que a oração é a chave que vai abrir a porta para a minha e para as suas bênçãos. É através da oração. Se nós orarmos, buscarmos a Deus, alguns dizem mais ainda, vão mais além: quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oramos, mais íntimos e mais perto estamos de Jesus, mais perto estamos de Deus. Quanto mais buscamos a Ele, mais estamos perto dEle, mais temos uma intimidade com Ele. E às vezes eu dobro os meus joelhos e começo a conversar com Jesus, e vou chamando de alguns nomes carinhosos que eu tenho com Ele. E às vezes, para quebrar a parede, eu já começo dizendo a Ele: Pai, eu sei que estás aqui. Daqui a pouco eu não estou chamando mais de pai, mas eu estou chamando de paizinho. E de repente, eu já vou lá para o Nordeste e digo: Painho, eu sei que o Senhor está pertinho de mim. Eu sei que o Senhor está me ouvindo.
e começo a ter um diálogo com Ele, e conversar abertamente. E quando eu falo de conversar abertamente, eu estou falando de falar daquilo que nós nem contamos para os amigos mais íntimos. E deixa eu ir um pouquinho mais longe. Às vezes nós não contamos nem à nossa esposa, nem ao seu esposo, a ninguém. Mas com ele nós conversamos, nós dialogamos. Com ele nós temos a coragem. Ah, pastor, mas é porque ele não está presente, ele não está olhando para o Senhor. Ele não é um físico, não é matéria física, não é um corpo humano que está olhando para o Senhor. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é que ele não esteja presente fisicamente, mas espiritualmente ele está. E ele diz: antes que você abra a boca, eu já sei o que você vai falar. Antes que você pronuncie algo, eu já sei o que você vai pronunciar. Então por que eu esconder algo de alguém que sabe tudo sobre mim? Por que esconder algo de alguém que conhece a minha vida melhor do que a minha esposa? Por que, Cunha? Por quê? O que eu quero lhe dizer hoje, e quero ser breve nisto: busque mais a presença, entra mais em oração, busca mais essa intimidade, porque nós só vamos adquirir a intimidade com o Pai se realmente nós conversarmos com Ele. E eu não estou falando de uma conversa que converso hoje com alguém e só vou conversar com ele semana que vem. Eu estou falando de uma conversa diária. Não importa o horário, não importa. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, e de tanto orar incomodou. E se Daniel incomodou, eu acredito, esse é um pensamento meu, é porque Daniel não estava só orando simplesmente com a janela aberta para o lado de seus adversários, mas acredito que a oração de Daniel fazia barulho e incomodava mesmo. Eu sou um pouco diferente. Eu não consigo orar com uma pessoa que conversa mais alto do que eu, porque eu já entro na oração dela. Eu sou assim. Se eu estiver orando e eu estiver falando um pouco alto na minha oração, e a pessoa levantar a voz mais alta do que a minha, eu já entro na oração dela, já estou abençoando ela, já estou entrando dentro da oração dela. É interessante isso. Daqui a pouco eu me vejo na oração do irmão ou da irmã, e aí eu digo: eita Jesus, eu já entrei na oração da irmã, não tem nada a ver, deixa eu voltar para cá de novo. Mas tem pessoas que conseguem orar alto, conseguem levantar a voz, e a adoração, o louvor diante do Pai é isso, é você levantar as mãos, é agradecer. Semana passada estava lá em Salvador, no final do ano, e eu falei sobre gratidão, sobre levantar as mãos, porque gratidão é algo muito importante na nossa vida, e nós precisamos todos os dias fazer isso. E a gratidão é o que leva a mim e a você a adorar a Deus. É a nossa adoração diante dele. E para adorar a Deus, eu não sei vocês, mas eu não consigo ficar parado. Eu não consigo ficar feito uma estátua adorando a Deus. Eu preciso levantar a mão, eu preciso bater palmas, aplaudir, eu preciso glorificar. Eu sou mais de glorificar do que gesticular, mas eu prefiro estar adorando a Deus em todo o tempo. A oração incomoda sim, mas incomoda o nosso adversário, incomoda aquele que não quer ver a mim e a você tendo a intimidade com o Pai, tendo a intimidade com Jesus, conversando com Ele. Olha, viu o que Jesus passa
para o Pai sobre os seus discípulos. Jesus está conversando até o versículo de número 10. Jesus conversa com o Pai, trazendo ao Pai que Ele é e precisa ser glorificado diante dos homens, e que o Pai é um nele e Ele é um no Pai. Mas no versículo 11 a seguir, Jesus agora muda o texto e diz assim: Pai, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E o mundo aqui que Jesus está falando é um mundo de guerras, é um mundo de armas, é um mundo de escândalos, é um mundo de perseguição. Jesus está dizendo: eu não estou mais no mundo, mas eles vão estar, eles estão no mundo. E eu preciso, Pai, que eu vou para Ti, Pai Santo, que o Senhor guarde eles, porque eles vão ficar. Guarda em Teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em Teu nome. Tenho guardado aqueles que Tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Jesus está falando do diabo, para que as escrituras se cumprissem. Versículo 13: mas agora vou para Ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dá-lhe a Tua palavra, e o mundo os odiou. Dê-lhe a Tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que livres do mal. Olha que oração de Jesus, que coisa interessante. Eu deixei Mateus 6 e corri para cá, porque eu disse: Deus, que coisa linda. Jesus está falando comigo, está falando com você. Em Mateus 6 Ele está nos ensinando a orar, a como pedir, a forma de exaltar, a forma de adentrar em uma oração, a forma de sair da oração, a maneira de se conduzir dentro da oração. Mas aqui Jesus não está orando para nos ensinar, Ele está orando para que o Pai nos guarde, nos livre do mal, porque Ele sabe que o mundo jaz no maligno, e Ele diz: eu estava e estou no mundo, mas enquanto eu estou aqui, Pai, nenhum deles se perderam, a não ser o filho da perdição, porque o mundo jaz ao maligno. Mas, Pai, guarda-os. Eu só peço que o Senhor os livre de todo mal. Eu só peço que o Senhor os livre deste mundo maligno, das tentações, das guerras, das fofocas, das dissensões. Pai, eu só peço que o Senhor os livre das línguas caluniadoras. Eu só peço que o Senhor os livre. Eu estou profetizando para você. Eu só peço que o Senhor os livre, Pai, do homem sanguinário. Eu só peço que o Senhor os livre, Pai, do homem maligno. É isso que eu peço que o Senhor faça com eles, porque quando eu estava no mundo, eu pude protegê-los, e nenhum deles se perderam. Mas agora, estando contigo, ó Pai, não deixes que eles venham ser abatidos pelo mal. Não permaneça, não pertence, em hipótese alguma, ao Senhor deixar que eles venham ser abatidos pelo mal. Não deixa, Senhor. Jesus continua falando.
e por eles me sacrifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Alguém pegou. Jesus está falando de mim e de você, que fomos alcançados pela palavra. Olha o que ele diz: e não rogo somente por estes, quem? Os discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra, que os discípulos hão de pregar, hão de ser alcançados. Nós fomos alcançados. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já orou por mim e já orou por você. Você não entendeu? Deixa eu lhe dizer. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava intercedendo por mim e por você. Ele já sabia que nós estaríamos hoje aqui nesse culto de Santa Ceia. Ele já sabia que eu e você estaríamos aqui sentados, adorando, engrandecendo, bendizendo o nome dele. Por isso que ele já pede aqui ao Senhor: eu não peço apenas por estes, eu não estou rogando apenas por estes, os discípulos que estão comigo, Pai, mas eu estou orando por aqueles lá de Feira de Santana, que um dia serão alcançados pela palavra. Eu estou orando por aquelas mulheres de Feira de Santana, aqueles homens de Feira de Santana, aqueles jovens de Feira de Santana, que um dia serão alcançados pela palavra. Pai, eu estou rogando por aquela mulher, por aquele homem, Pai, que haverá de ser alcançado pela palavra hoje. A palavra é pregada. Alguns aceitarão a Jesus como Salvador. Não tem um amém, irmão? Alguns aceitarão a Jesus como Salvador hoje. E Jesus está dizendo: eu rogo por eles também, Pai. Eu estou rogando por eles, por aqueles a quem a palavra será alcançada. Alguém alcançará essa palavra hoje à noite. Alguém na internet alcançará essa palavra. Alguém receberá esta palavra. Jesus estava rogando por nós. Vamos lá, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu já quero encerrar aqui. Só lhe pedindo uma coisa: se você ainda não orou esse ano, e eu não estou falando de uma oração momentânea, estou falando de uma oração específica. Faz uma prova com Deus e ora. Faz um propósito com Ele. E começa a buscar. Começa a orar. A ter mais intimidade com Ele. Alguns irmãos aqui recebem uma mensagem minha quase todas as madrugadas. Eu estou de joelho orando. E às vezes, para não incomodar a minha esposa, eu vou lá para o outro quarto. Porque às vezes eu quero bater um papo com Jesus um pouquinho mais sério. Aí eu saio da cama, vou lá para o outro quarto e começo a falar um pouquinho mais alto com ele. Não no sentido de falar alto com Jesus, no sentido de poder colocar para fora, de poder ter uma conversa, sem aquela conversa abafada. Sabe aquele choro que às vezes debaixo do chuveiro? Eu já fiz isso. Às vezes chorar debaixo do chuveiro, para quando sair do chuveiro,
se alguém perguntar, ou se a esposa perguntar, os olhos estão vermelhos, é sabão nos olhos, sabonete caiu, shampoo caiu nos olhos, como é que não vai ficar vermelho? Aquele choro abafado, que a gente não quer que o nosso ente querido, ele veja, o nosso cônjuge, alguém dentro de casa, o filho, a filha, mas a gente precisa desabafar, e aí só tem o chuveiro para a gente desabafar. A gente liga o chuveiro, fecha a porta e começa ali a chorar. E às vezes a esposa bate na porta, está demorando muito esse banho, o que está acontecendo? E você está lá chorando, porque você não pode chorar alto para alguém ver, e aquele choro abafado. Mas sabe aquele choro, aquele outro choro, que o chuveiro não vai impedir, não vai abafar, que a gente escolhe um momento, seja no monte, ou seja na igreja, seja no lugar onde você escolher, que é só você e Deus, e você chora, mas chora com vontade, e não importa quem esteja vendo, não importa quem passe, e você desabafa daquele choro. Assim é a oração. Às vezes nós precisamos falar um pouquinho mais alto, conversar com Ele, levantar as mãos, às vezes andar, porque a gente precisa desabafar nesta oração, a gente precisa conversar com Ele com todo o ímpeto, e é nesta oração, acredito eu, que Deus deve ficar olhando para nós, e como diz a sua palavra, Ele se levanta para ouvir a minha e a sua oração. Ele cheira como cheiro agradável as suas narinas. Parece que o céu se abriu e nós estamos adentrando aos céus por esta oração, por este meio, por este canal em que nós temos de entrar em contato com Ele. Parece que nós estamos vendo Jesus face a face, parece que Ele está tão pertinho de nós, e é neste momento que a gente se rasga por inteiro e se entrega a Ele. É esta oração que Jesus quer ouvir de você. Eu vim aqui nesta noite lhe dizer que Ele está esperando. Ele está esperando ouvir a sua voz. Ele está esperando ouvir a sua oração. Ele quer ouvir a sua voz. Pastor, mas eu já tenho feito isso. Eu sei. Mas o que eu estou lhe dizendo é: quebra esta parede. Talvez seja até uma parede de vidro, que você consiga ver Jesus do outro lado, mas você não está conseguindo tocar em Jesus. O que eu estou lhe dizendo é: pela fé, na tua oração, toca em Jesus. Pela fé na tua oração. Pastor, como eu faço isso? Não sei. Não sei te dizer, porque é algo extraordinário. Porque quando a gente tenta tocar em Jesus, através da oração, pela nossa fé, eu lhe digo uma coisa: parece que os móveis do quarto estão todos abalados. Parece que um terremoto aconteceu dentro do quarto. Parece que tudo que está ao nosso redor some. É como se algo acontecesse de extraordinário, e é claro, é algo extraordinário na nossa vida, no nosso quarto, naquele momento. E a gente agora não consegue pensar mais em nada. E às vezes, eu digo isso com experiência própria, às vezes até falar a gente não consegue mais.
porque a glória toma o quarto, a glória toma o lugar, e parece que Jesus está sentado do nosso lado. A gente consegue sentir o arder na coxa, e olhar para o lado e dizer: eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está perto de mim. É algo extraordinário. Ei, o que eu estou lhe dizendo é: você precisa entrar em contato com o Pai. Ele está esperando. Eu vim aqui nesta noite dizer a você, e eu não sei quem é, mas se Ele me disser, eu vou até você. Jesus está esperando você ter uma conversa com Ele, aberta, de pai para filho. Quebra esta barreira, quebra esta barreira de vidro, quebra esta vidraça, e vai até Jesus. Tenha essa intimidade com Ele, e você vai ver o quanto Ele vai fazer na sua vida. A experiência vai ser grande na tua vida, a experiência vai ser grande em você. Uma vez Deus me deu uma experiência muito grande. Eu estava orando pela madrugada há quase 3 anos. No início, eu disse assim: eu não consigo me levantar 3 horas da manhã para orar. Então, Jesus, deixa eu te pedir uma coisa. Me chama pela madrugada, que eu vou orar. Se o Senhor me chamar pelo meu nome, eu vou despertar e vou orar. Irmão, na mesma noite, 3 horas da manhã, eu levantei e olhei o relógio. Uma voz me chamou e disse: Osni. Eu abri os olhos arregalado com medo, olhei para minha esposa, ela estava dormindo, e eu disse: quem me chamou? Cochilei novamente e a voz disse: Osni. Eu abri os olhos, o coração batia forte, e eu disse: tem alguém me chamando aí fora. Me levantei, dei uma olhada na casa, fui na janela, olhei se tinha alguém no portão, não tinha ninguém, voltei para a cama. Eu tinha esquecido que eu tinha conversado com ele. Quando eu deitei, comecei a cochilar, a voz disse: Osni. Eu me levantei, eu disse: não é possível, tem alguém me chamando. Quando eu me levantei, que fui na sala, fui chegando na sala, a voz bratou no meu coração e disse: você não pediu para mim te chamar? Daquele dia por diante, 3 anos, o Espírito Santo me acordava com o meu nome. Um dia eu fui até o meu pastor, lá no Pernambuco, e eu disse: já existe um bom tempo que o Espírito Santo me chama pelo meu nome, pastor. E ele disse: é verdade, filho? Eu disse: é. Disse: coisa linda, maravilha. Mas ele olhou para mim e disse: mas vai vir água aí, viu? Vai vir uma experiência com ele. Eu disse: como assim? Ele disse: eu não sei, mas vai ter uma experiência maior de você com Jesus. Um dia, depois da minha oração das 3 da manhã, eu deitei na cama. E quando eu deitei na minha cama, depois de ter orado, conversado com ele, foi uma conversa boa, algo me tomou pelos pés, e meus pés foi adormecendo, minhas pernas adormeceram, e quando aquilo foi tomando o meu abdômen, e quando foi chegando já no tórax, eu tentei
chamar a minha esposa e não conseguia, e eu fazia força para chamar ela, porque algo estava me dominando por completo. E eu estava acordado, e aquilo me tomou por inteiro, e eu senti até o final do cabelo, quando algo me tomou. E quando me tomou, eu me vi em um deserto, areias, vento, e eu no meio do deserto, olhando de um lado para o outro, e não tinha ninguém no deserto. E eu fiquei preocupado, e olhava, rodava-me, e olhava de um lado para o outro, e não via ninguém no deserto. E daquele mesmo jeito, aquilo começou a sair de mim, de cima, da ponta do cabelo, e foi saindo até a ponta dos pés. De manhã cedo, eu corri para o pastor. Disse: o negócio veio. Ele disse: conta. Eu contei. Ele disse: segura, porque você vai passar um deserto sozinho, e ninguém vai poder te ajudar. Eu disse: pastor, fala sério. Quer dizer que eu estou esse tempo todo orando para passar um deserto? Ele disse: não, é uma experiência com Deus. E passei. Dias depois, aleluia, aleluia, porque não foi você. Dias depois, senti uma dor profunda. Leva-me para a enfermaria, hospital. Chega lá, os médicos olham de um lado, olham para o outro, faz exame. Diz: sua vesícula está a ponto de explodir, muito inflamado. Eu disse: de quê? Foi que você comeu? Eu disse: normal, de sempre. E ele disse: vai ter que operar. Operar para quê? Tem que operar. Fui operado 5 dias depois, tentando para ver se minha vesícula deixava de ser inflamada. Remédios e nada. Aí me levaram para Paulo Afonso. Quando eu chego em Paulo Afonso, um médico por nome de Chico Xavier, Francisco Xavier, faz exames novamente e diz: eu preciso levar você imediatamente para o centro cirúrgico, porque se ela estrangular aqui, acabou. E me levam. Vou para o centro cirúrgico, sou cirurgiado. E a minha pergunta com Deus era: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? A minha oração era essa. Eu dizia: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Para que esse deserto? E eu estava só no deserto. No outro dia eu chego na enfermaria, uma irmã vem me visitar. Isso eu já contei aqui a vocês. Uma irmã vem me visitar, e junto com ela vem a esposa do pastor. E diz: nós viemos lhe visitar. Fazem aquela oração, aquele culto assembleano, dentro da enfermaria. E quando ela vai saindo, eu na minha mente disse: por que Deus? A esposa do pastor volta da porta e diz: irmão Osni, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não pergunte mais a Deus o porquê, mas pergunte a Ele para quê. Irmão, foi mesmo que me dá um tapa. Mas eu chorei. E agora eu dizia: para que Deus? Para quê? 2 dias depois eu fui para casa. Chego em casa, começam as visitas. Começou visita, muita gente veio me visitar. Cidade pequena, todo mundo sabe. Eu era cabeleireiro na época. Todo mundo me conhecia na cidade. E o pessoal vinha me visitar, crente, não crente, e começava a me visitar. E quando terminaram, em um certo dia, chega aquela irmã que estava com a esposa do pastor, e agora ela vinha com a dirigente do ciclo de oração, que era sua mãe. E ela, ao chegar na porta da minha casa, eu a ouvi dizendo: eu nunca entrei, eu nunca pisei os meus pés nessa casa. E era verdade, ela nunca tinha pisado, apesar de nós nos conhecermos há muitos anos naquela cidade. Congregávamos juntos.
Ela entrou, fez a visita, novamente aquele culto assembleano, lê a Bíblia, 2, 3 hinos da harpa, né? Depois vem uma palavra. Aí ela olhou para a mãe dela e disse: mamãe, me deixe ficar sozinho com o irmão Osni agora, 2 minutos. A mãe saiu, foi para a sala conversar com minha mãe, que estava cuidando de mim. Minha esposa estava trabalhando no salão. E eu fiquei com ela e ela disse: eu vim lhe pedir perdão. Eu disse: perdão? De quê? Ela disse: é porque todas as vezes que você subia para pregar, a maioria delas eu me levantava e saía. Você via na igreja. Eu acho que você percebia. Eu digo: sim, percebia. Ela disse: pois é, e onde você estava me incomodava. Qualquer reunião ou qualquer lugar na igreja que você estava me incomodava. E eu ficava irritada com a sua presença. E eu disse: sim, e daí? E ela disse: e daí? E daí que Deus disse assim: vou colocar ele no leito para você pedir perdão. É a oportunidade que eu estou lhe dando. Quando ela disse isso, o Espírito Santo disse: tá aí o para quê? Você já parou para entender isso? Deus colocar alguém no leito para que alguém venha lhe pedir perdão, ou seja, para que alguém se perdoe realmente. Porque ela não estava pedindo simplesmente um perdão a mim, ela estava querendo ser perdoada. O pedido de perdão era para que ela realmente largasse de tudo. Era para que ela ficasse livre daquela situação. E aí Deus coloca alguém no leito, leva 17 pontos, que até hoje eu tenho, isso aqui lindo. E está no leito por causa de alguém. Deus faz dessa forma, desse jeito, do jeito que Ele quer. Sabe o que é isso? E eu me alegro porque eu compreendi. Na hora eu fiquei zangado com Deus. Eu disse: só me leva no leito, uma pessoa vem me pedir oração, vem pedir perdão. Eu estou aqui, Deus, vou passar mais de 30 dias aqui deitado nessa cama, por conta disso, só para uma pessoa vir me pedir perdão. Jesus disse: veja o amor que eu tenho por uma alma. E você precisou passar por isso, para que eu pudesse dar salvação por completo a alguém, para que alguém pudesse ser perdoado, para que alguém pudesse receber a salvação por completo. Você já parou para entender isso? O poder da oração, o que a oração pode fazer? A oração pode trazer um porquê, mas a oração pode trazer um para quê na sua vida também. Eu estou com um propósito com Deus desde o dia 5, orando, buscando. Eu só almoço 16 horas da tarde, a partir de meia-noite até às 16 da tarde, e às vezes eu vou mais além. Essa semana eu fui até às 19 horas, com um propósito com Deus. Mas a minha pergunta hoje não é: por que Deus? A minha pergunta é: para que Deus? Para que o Senhor está me pedindo um propósito como esse? Não importa se possa causar a dor, porque existe propósito que às vezes a gente acha e no nosso íntimo que é simplesmente bênção para nós. Mas às vezes a bênção não é para você. Às vezes a bênção é para quem está do seu lado. Mas é você quem precisa, agora eu vou ser bem pentecostal, pagar o preço por alguém que está do seu lado. É você quem precisa pagar o preço por alguém que está do seu lado. Jesus paga o preço por mim, por você. E antes de ir embora, Ele diz: Pai, Pai, eu não estou pedindo só por esses aqui não.
Eu estou pedindo por aqueles que vão ser alcançados pela palavra. Eu estou pedindo por aqueles lá de Feira de Santana, Pai. Eu estou pedindo por eles. Ajuda-os, livra-os de todo mal. Livra-os, Senhor. Eu quero orar por você agora. Se você puder ficar de pé, eu quero orar pela sua vida. Se você desejar, faz um propósito. Eu creio que nesta noite tem alguém aqui que compreendeu a mensagem e que Deus vai lhe chamar para um propósito. Deus vai lhe colocar no coração: pastor, mas eu não quero passar por isso que o senhor passou. Não. Isso é experiência com cada um. Não se preocupa com isso, não. É a experiência que Deus tem com cada um. Comigo foi assim, com você pode ser diferente. E vai ser diferente. Porque eu creio que Deus vai lhe chamar para um propósito, para realizar os seus sonhos, para realizar os seus desejos. Eu creio que Deus vai lhe chamar para um propósito. E alguns Deus já chamou para o propósito, e até tentou sair do propósito. Mas nessa noite Deus está dizendo: não sai, não desiste do propósito. Existe algo que Deus quer realizar na sua vida. Existe algo maior, mas através desse propósito que Ele está colocando no teu coração. Pastor, mas eu não aguento como o Senhor está até as 16, 19 horas da noite com esse propósito. Não tem problema. Se você aguentar até meio-dia, é um propósito. Mas coloca diante de Deus um propósito nas tuas orações. Coloca diante de Deus. Se for jejum, faz o jejum. Se for oração, faz a oração. Se for leitura da palavra, então faz a leitura da palavra. Mas não sai do propósito. Não sai do propósito. Ore, mas ore até que alguma coisa aconteça na sua vida. Ore até que alguma coisa aconteça na sua vida. Ore. Eu quero perguntar nesta noite se existe alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Alguém que está afastado do caminho do Senhor. Tem alguém nesta noite que quer voltar para o Senhor, entregar a sua vida a Jesus? Faz assim com a sua mão. Nós vamos estar orando por você. Tem alguém? Nós vamos até você aí. Nós vamos até você. Algum irmão diácono vai estar aí pertinho de você e vai te conduzir até aqui. Nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Se tem, vem agora. Vem agora. Eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus? Você que está na internet, se você desejar entregar a sua vida a Jesus, escreve aí em letras maiúsculas. E os nossos irmãos ali da mídia vão estar colocando o seu nome ou anotando, para que nós possamos orar por você nesta noite. Tem alguém? Vou perguntar mais uma vez: tem alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador? Que quer voltar para Jesus? Pai, eu oro pelos teus filhos. Eu apresento os teus filhos diante de ti. A tua oração como rei, Senhor, e a oração, ó Pai, foi diante do Pai, pedido por cada um de nós. Eu peço, Senhor, agora pelos teus filhos, como servo teu, como ministro teu. Eu peço pelos teus filhos que aqui estão, aqueles, Senhor, que desejarem, ou que o Senhor colocar no seu coração e fazer um propósito diante de ti, seja de uma leitura bíblica, seja, Senhor, de oração, seja, Pai, de um jejum, uma consagração diante de ti. Pai, recebe como cheiro agradável, Senhor, a ti. E traz a resposta para os teus filhos. Traz a resposta diante deles, ó Pai. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor os conduza, Senhor, em segurança. Pois foi
o Senhor quem pediu por nós, foi o Senhor quem orou por nós e pediu para que o Pai nos livrasse do mal. Eu te peço, Senhor, conduz o teu povo em segurança, conduz o teu povo em paz, conduz o teu povo em harmonia, Senhor, e traz a eles, ó Deus, a paz que eles precisam. Traz a eles, Senhor, a necessidade, Senhor, que estão precisando diante de Ti, que apresentaram diante de Ti. A eles, Senhor, Deus eterno, todo, Senhor, a dor, a amargura do coração, Pai eterno, inquietude, ansiedade, Senhor, nós repreendemos agora no poder do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos, ó Pai, todo o laço do mal contra os Teus filhos, Senhor. Traz paz sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém.